Hoje é uma exceção, né? Que hoje a gente tem um homem aqui, né? Alguém do sexo masculino. Geralmente a gente só tem mulheres, né? Atuando, a grande maioria, né? A esmagadora maioria aí são mulheres nessa área. Mas bem bacana que a gente tem aí homens, né? A gente também precisa, acho bem legal, a gente tem uma diversidade de pessoas. Bom, já vou te chamar aí, Fabrício. Em breve, pessoal, eu comecei a postar nos meus stories, quem não viu, eu comecei a postar sobre as questões de uso de choques, terapia de eletrochoque, com pessoas com deficiência, algo que estava sendo, me parece que ministrado até treinamentos e workshops para ensinar isso. E isso ocorrendo dentro de um evento, dentro do principal evento de análise do comportamento, que é a conferência da ABAI. A ABAI, para quem não sabe, é a Associação Internacional de Análise do Comportamento. Então, pessoas que estavam dentro do corpo aí da ABAI, né, do corpo de executivos, enfim, são diversos membros, pediram a sua para se retirarem, né, dos cargos que tinham, e tá ocorrendo um movimento na internet de se deixar de ser membro da ABAI, porque as pessoas pagam, né, para você ser membro, você paga. Eu já fui durante uma época e você pagava a anuidade. Então, as pessoas têm feito essa campanha, né, para as pessoas boicotarem a ABAI, a Associação Internacional de Análise do Comportamento. E o mais interessante é que quando eu fui pesquisar na internet, eu vi notícias e posts de Facebook, por exemplo, de 2019 falando sobre isso. Então, nós estamos em 2022. Então, eu vi coisas aí de 2019 que a gente já tinha pessoas denunciando sobre isso. E precisou esperar alguém renomado dentro da área, né, que escreve artigos, que tem publicações e que era de dentro da ABAI, né, fazia parte aí do corpo ali de profissionais, né? Existe ali um corpo executivo ali com diversas funções dentro dessa associação. Então precisou de alguém dessa área se manifestar e falar para que as pessoas começassem a fazer esse boicote, né? É extremamente triste isso. Porque a gente já tinha outras pessoas denunciando isso desde 2019 e isso não foi levado a sério, né? Eu não tinha conhecimento disso, não sabia de nada disso. Realmente é chocante, né? A gente em 2022 está falando de eletrochoque em pessoas, em seres vivos. É chocante isso, é chocante. Você, em 2022, pensar em terapias com eletrochoque. É chocante, chocante. E uma área que quer tanto falar de ciência, de dados, que nós atuamos baseado em ciência. Muitas pessoas da análise do comportamento acham que inventaram a ciência. Essa série de críticas que eu já fiz, que eu já falei para vocês, que eu advogo em prol do que a análise do comportamento pode servir para o autismo e outros transtornos do neurodesenvolvimento, não o contrário.
né? Eu não tenho essa inversão de valores em prol da análise do comportamento, mas em prol do autismo e como essa ciência pode servir o autismo. Então, e agora isso foi tornado público, mas lembrando, isso já era algo que era dito, eu achei posts no Facebook, posts na internet, isso já era trazido desde 2019, falando sobre isso. Mas só agora os próprios analistas do comportamento dos Estados Unidos, né, tudo isso que eu tô falando dentro da realidade norte-americana, resolveram fazer, né, esses protestos. Inclusive, daqui uns dias terá a conferência, essa conferência da ABAI. Ela ocorre sempre no mês de maio e daqui uns dias ela vai ocorrer na cidade de Boston, nos Estados Unidos. E as pessoas estão combinando aí protestos com relação que se pare, né, a utilização de eletrochoques em terapia. E, de certa forma, a ABAI está aprovando isso, porque eles fizeram até um workshop com esse tema, né? Que o que acontece? Existe uma instituição nos Estados Unidos que está sendo acusada de utilizar eletrochoque, e essa instituição, ela é patrocinadora da ABAI, ela patrocina, ela dá dinheiro para a ABAI, para a Associação Internacional de Análise do Comportamento. Então, eu sempre falei para vocês da importância da gente ter o pé atrás relacionados a associações, que muitas vezes elas estão muito mais preocupadas com o seu próprio bem do que com como a ciência vai ser utilizada para o bem da sociedade que precisa. Então, cada vez mais, os profissionais precisam ter senso crítico, os pais precisam confiar desconfiando, sempre estarem atentos ao que está sendo feito com os seus filhos, porque a gente não pode mais ter esse tipo de prática. Eu não consigo nem imaginar você submeter um indivíduo a choque elétrico, a dar choque no corpo de outra pessoa. Eu não consigo, me dá ânsia de vômito só de pensar nisso. Me dá ânsia de vômito ter que falar sobre isso. E eu sempre falei pra vocês, quem me conhece há mais tempo sabe que eu sempre me atentei dessas questões de associações quando elas estão com um olhar muito mais para si do que para o bem que a área pode fazer pelo outro. Então, eu sempre advogo em prol do autismo, em prol da utilização da ciência para servir o autismo e outros transtornos do neurodesenvolvimento e o planejamento do processo de aprendizagem, não o contrário, né? Eu não tenho o Skinner como meu guru, eu não tatuo no meu corpo frases do Skinner e sou Skinner maníaca, nem Loovas. Loovas fez coisas muito também não apropriadas com crianças, então a gente precisa se atentar sobre isso e o quanto essas associações estão apoiando essas coisas por causa de dinheiro, que eu sempre falei para vocês diversas vezes. O que manda é o dinheiro. Então, a gente precisa ficar atento com esse tipo de coisa e repelir essas coisas, e é o que eu sempre defendi aqui na rede social. Então, agora foi tornado público, mas algo que as pessoas já traziam desde 2019. O que eu fico indignada é que só quando alguém que eles confiam da sua própria área, alguém que você admira, quando alguém que você admira da sua área resolve falar e se manifestar, aí você resolve falar e se manifestar. E não independente de alguém que você admira, que você acha foda e tudo. Então, isso já existia essa conversa desde 2019. Há 3 anos atrás já existiam esses relatos. Utilização de eletrochoque e a ABAI apoiando isso de certa forma.
aceitando esse centro como patrocinador e colocando workshop e coisas, ensinando as pessoas a utilizarem terapia de eletrochoque. Isso é um absurdo. Não é à toa que muitos autistas adultos advogam fortemente contra a utilização de terapia ABA e ela é tida como abusiva. Então a gente precisa pensar sobre isso, tá certo? Então quis começar essa live antes de chamar meu convidado. Para tornar público isso para vocês, eu sempre trago conhecimento para vocês, eu sempre busco dar acesso para que vocês saibam das coisas, vocês tenham esse conhecimento, tenham esse acesso. Eu acho muito importante a gente ter o senso crítico, tá? Então quis começar essa live com esse conteúdo para vocês, tá certo? Eu fiz alguns reposts, eu repostei algumas coisas nos stories para quem quiser acompanhar e das fontes das pessoas que estão postando sobre isso. E é um absurdo. Bom, vou chamar então meu convidado aí de hoje. Vamos falar sobre coisas boas. Pronto. Tudo bem? Boa noite. Tudo, boa noite. E você tá bem? Bem-vindo. Obrigado. Desculpa por ter atrasado um pouquinho para te chamar, mas eu precisava abrir a live com esses fatos aí que eu tomei conhecimento hoje. Então, para trazer um pouquinho do que está acontecendo, né, e do que está sendo discutido, e algo tão importante, que não é uma coisa que a gente quer que aconteça com nenhum indivíduo. Mas é um prazer te ter aqui. Obrigada por ter aceitado. E queria que você começasse se apresentando para as pessoas, dizendo qual que é a sua formação, o que que você faz, para que a gente possa conhecer aí do seu trabalho. Tá bem, então. Primeiro eu queria agradecer o convite e agradecer também por trazer esse conhecimento, né, a público, esse conteúdo. Eu acho muito importante. Eu sempre apoio a ideia de que a gente tem que disseminar o conhecimento o máximo que a gente pode, o máximo do que está acontecendo dentro do mundo científico, né? Vamos colocar dessa forma. Para que seja cada vez de mais acesso às pessoas e aos profissionais, né? Porque às vezes na correria do dia a dia a gente não está tão sensível a esses assuntos. Mas eu acho que é super pertinente a gente deixar isso mais amplo. Eu sou o Fabrício, eu tenho 29 anos, eu sou formado em psicologia, me formei pela faculdade da FMU, da unidade da Avenida Santa Amaro, em São Paulo, né? Sou da região de Itapecerica da Serra, é uma cidade do extremo sul ali de São Paulo. E estou me especializando, estou fazendo uma pós, né, em análise do comportamento aplicada, com ênfase no desenvolvimento neurotípico. E estou fazendo um curso com vocês, né, do manual. Legal. E o seu interesse por trabalhar com essa população, ele já vem desde a faculdade? Você acabou estagiando nessa área, teve interesse ou não? Surgiu depois? Quando eu entrei na faculdade, eu não tinha noção da amplitude que era a psicologia, né? Aham, Então, conforme a gente vai estudando, a gente vai vendo, e ali desde o do começo ali da faculdade, mais ou menos, eu comecei a sentir como posso dizer, uma sintonia entre a análise do comportamento e eu. Gostei muito, aí fui pesquisando mais, fui cada vez mais me inteirando sobre a ciência, né? E a prática corroborada por evidências. E aí fui cada vez mais entrando dentro do mundo da análise do comportamento. Com o público já neurotípico, eu tive um estágio que foi por volta, se não me engano, ali do oitavo semestre, o sétimo semestre que eu estava da faculdade, que eu tive um estágio que foi meu primeiro contato. E ali, até então eu já gostava muito da análise do comportamento. E aí quando eu tive esse estágio, e aí eu tive o contato e eu via como que era a prática, e eu via a evolução, e aí eu acabei me apaixonando pela área. Acabei gostando muito e aí eu decidi cada vez me aprofundar mais no conhecimento e pesquisar mais a respeito. E aí, conforme a faculdade foi passando semestres, a gente tem um estágio clínico e aí a gente tem a prática supervisionada. E aí acabou de eu também pegar dois pacientes que também eram atípicos, né?
E aí, cada vez mais foi me impulsionando mais por esse caminho. E aí, depois que eu me formei, eu tive a oportunidade de estar me inserindo no meio de trabalho já com o público neuroatípico. Ai, que legal. E assim, porque realmente, né, a psicologia, ela te abre muitas portas. Eu, ontem no encontro de prática supervisionada, eu estava até falando isso, que é, eu tava falando que a psicologia, ela está como o direito era anos atrás. Ela está muito em alta. Tanto que a gente vê um número muito maior de faculdades abrindo o curso de psicologia, a gente vê as salas muito cheias, de psicologia, porque existe uma demanda muito grande em diversos setores que a gente tem para trabalhar. E dentro, utilizando como base de atuação a própria análise do comportamento, também você pode ir para diversas áreas e diversos caminhos, como a psicoterapia clínica mesmo, utilizando a análise do comportamento, né? A análise comportamental clínica. Então, se a gente tem ali um leque de opções e de atuações muito grande, né? Então, a gente imagino que quem faça fique até perdido, né? Para onde eu vou? Verdade, tem várias ramificações ali, né? Tem a clínica, tem a do esporte, tem a organizacional, a forense, e aí vai. Tem vários tipos e ramificações da psicologia, a qual o pessoal fica bem em dúvida, assim, no finalzinho ali, né? O que que eu vou tentar me especializar, o que que eu vou tentar entrar. E é bacana esse movimento. E eu acho muito bom, muito produtivo, assim, para a área da ciência e do conhecimento. A psicologia está em alta cada vez mais, porque há alguns anos atrás era bem vista com uma visão meio que preconceituosa. Só procura ali terapia, só procura ali tratamento quem é maluco, quem está surtando, Uhum. quem precisa ser internado. E não é bem assim. E aí, conforme o conhecimento vai sendo disseminado, as pessoas vão tendo mais uma visão um pouco melhor a respeito da ciência, do tema, a respeito em si, né? Vai quebrando esse paradigma que tinham, assim, desta forma, né? Esse estigma Sim, que ficava. sim, sim. E pós-Covid, então, a gente tem uma demanda ainda maior, porque a saúde mental das pessoas ela ficou muito afetada, seja por pessoas que perderam várias pessoas da mesma família, ou perderam alguém, ou tudo que a gente viveu de não poder sair de casa, pânico, enfim. Então, assim, realmente tem sido uma área que tem se falado muito da saúde mental das pessoas, ansiedade, depressão, sem falar das questões de transtornos do neurodesenvolvimento, que também tem aumentado muito o número de diagnósticos. E aí a gente acaba tendo, sim, o psicólogo como um profissional muito importante nesse processo diagnóstico e na intervenção. Verdade. E, e, e Fabrício, me fale, qual que é o seu trabalho hoje? O que que você faz hoje exatamente? Você trabalha numa clínica? Como que é seu trabalho? Hoje, atualmente, até que recente, eu estou exercendo a função de coordenador. Eu coordeno alguns casos, né? Que a gente tem a intervenção. E aí eu supervisiono alguns ATs que atuam dentro da análise do comportamento, sobre minha supervisão. E aí, semanalmente, a gente faz a supervisão dos casos, direciona os manejos, os ensinos, a gente faz a organização de materiais, desenvolve ali como que vai ser o plano de intervenção, atualiza o que a criança já aprendeu, coloca em manutenção. A gente evolui desta forma. Mas isso é um pouco mais recente. Eu também atuei como AT. Assim que eu me formei da faculdade, eu tive a oportunidade de entrar numa clínica multidisciplinar, que é a Escalada Terapêutica. É Uhum, uma clínica que fica pela região de Tapecerica, uma clínica excelente. E aí eu atuo ali com uma equipe multidisciplinar, onde tem fonoterapeuta, tem terapeuta ocupacional, temos fisioterapeutas, temos musicoterapeuta. Então a gente tem um trabalho ali meio que multidisciplinar e a gente tem o trabalho em aba, né? Que é onde eu atuei como AT durante quase 2 anos, aproximadamente quase 2 anos, 1 ano e pouco.
e agora estou exercendo como coordenador de caso. E esse trabalho que você fazia era lá dentro da clínica, não era domiciliar nem escolar, era as crianças iam até a clínica. A gente tem os três modelos de atendimento. A gente tem o atendimento clínico lá, que é presencial na clínica. Nós também temos o atendimento em home care, não sei se é a melhor Ah, forma de sei, em expressar. casa, aham, domiciliar ou home care. O domiciliar e temos o escolar também, onde a gente também faz o acompanhamento na escola. Eu passei pelas três oportunidades, tive casos que atendi em escola, teve casos que eu atendi em casa, teve casos que eu atendi na clínica. Então, os três casos eu tive oportunidade de atuar. Então, a gente tem essas três modalidades. E o que que você gosta mais? O que que você se... Ou você gosta dos três, sem preferência, mas tem algum ambiente que você gosta mais, que você se identifica mais de alguma forma? Olha, eu gosto dos três, mas dependendo do caso que você tá, às vezes, dentro do caso que você tá, eu acho que às vezes é mais interessante você atender em casa, às vezes é mais pertinente você estar na escola. Então, eu acho que depende. Depende do caso, é a minha resposta. Depende do caso. Sim. Sim, até porque depende muito da dinâmica, né, de como que é aquela escola. Tem escolas assim que dá gosto, né, de trabalhar, de às vezes você tem mais abertura, uma equipe mais colaborativa ali dentro da escola, aí fica um trabalho bom. Quando você tem pouca receptividade, fica um trabalho mais difícil, acaba não sendo tão reforçador para o nosso comportamento de estar ali presente. Sim, escola é complicada, né? Tem escola que você vai e tipo, é uma maravilha você atuar ali, você trabalhar, o conjunto, os professores, os auxiliares, a diretoria da escola, todo mundo ali tá em uma mesma sintonia no trabalho, né? De certa forma. Agora tem escolas que já começam a ter uma certa resistência só de saber que vai ter uma pessoa ali diferente. Só de quando você fala que você precisa fazer uma visita ali, simplesmente uma visita, já começa a apresentar alguns comportamentos de resistência, né? E aí você já imagina como vai ser o trabalho, você já imagina que vai ter um pouco de delicadeza ao tratar nessas relações, né, interpessoais com a escola. Então, escola tem hora que é difícil, tem hora que é muito, muito bom. Sim. E aí hoje o seu trabalho, então, agora que você assumiu há pouco tempo, é nessa mesma clínica. Isso, é nessa mesma clínica, Uhum. exatamente. Só que na Na mesma clínica, posição de coordenador da equipe. Quais exato. que geralmente são os papéis? Quais são os papéis que tem dentro da clínica que você trabalha? Você fala dos profissionais? Assim, tem o fono lá, mas eu falo assim, dentro da prestação de serviço de terapia ABA, você falou que você é o coordenador. Então, além do coordenador, eu não sei se vocês chamam AT ou aplicador. Quais são os papéis que vocês têm ali dessa organização de serviço na prestação da terapia ABA? Dentro do contexto da aba, porque também a Fono se A organiza um pouco clínica diferente. tem outros tipos de prestação de serviço com outros profissionais. Aham. Eu acho que dentro de outras especialidades vão se organizar de forma diferente, mas dentro da aba, a gente se organiza da seguinte forma: tem os ATs, que atendem, né, o paciente ali semanalmente, Uhum. ou diariamente, né, dependendo do caso. E aí tem o coordenador, que faz a supervisão com os ATs. E aí tem os supervisores, que são já os profissionais que já são mais especializados para dar orientações ao coordenador, no caso. Uhum. Então, aí tem os ATs, coordenadores, supervisores. Tem uma supervisora externa, que também nos dá um grande auxílio, que ela não é da clínica, mas ela dá um grande auxílio para a clínica, principalmente em alguns casos Uhum. um pouco mais complexos. E temos a diretoria da clínica, que é uma questão mais burocrática e de gestão. Empresarial, uhum, de gestão. Uhum, perfeito, perfeito, legal. E qual que é o público de vocês maior, assim, de atendimento? São crianças mais novinhas, crianças
mais velhas? Qual que é geralmente o que você tem, pelo menos nos casos que você está atuando? A maior parte das crianças são abaixo de 10 anos. Das crianças não, perdão. A maior parte dos pacientes são abaixo de 10 anos. Temos alguns outros pacientes que têm 14 ou 12, 13 anos, mas eles são em minoria. Mas eu acredito que o paciente mais velho de qualquer especialidade que se passa lá, eu acho que é 14 a 15 anos, eu acho que não passa disso. Até o momento, né? Uhum. Então, o nosso público-alvo é na infância mesmo que a gente costuma atuar, a nossa atuação ali principal. E é um trabalho bem divertido e cansativo, porque criança gosta de brincar o tempo todo. Sim, sim, com Mas é certeza. muito bom, é maravilhoso trabalhar com criança, eu gosto muito. Que é uma E coisa que eu não imaginava quando eu estava na faculdade. Quando eu estava no percurso da faculdade, eu, em nenhum momento, eu nunca tinha parado para pensar assim com que público eu queria trabalhar, mas sempre que eu me imaginava, eu via assim com adultos ou alguma coisa. E depois que eu me formei, inclusive meus pacientes que eu tive contato enquanto eu estava em formação eram adultos, e adolescente e adulto. E quando eu me formei, eu tive contato com criança. E aí eu fiquei um pouco apreensivo no começo, eu falei, como é que vai ser e tal. Mas foi maravilhoso, eu amo e hoje eu vejo, nossa, é maravilhoso trabalhar com criança. E vocês. Eu, eu tava com uma coisa na cabeça para falar e acabou me fugindo aqui. Ah, lembrei. Eu ia te perguntar, porque é, pelo fato de a gente ter uma minoria de homens. Se tem mais homens na clínica, porque é um público predominantemente feminino. Então, tanto que eu sempre chego na maioria das aulas e falo: Oi, meninas, tudo bem? Porque a gente tem a maioria, assim, 95% de mulheres. Tem um ou outro homem, tanto que geralmente eu até gravo os nomes de todo mundo, porque são minoria. Lá na clínica onde você trabalha, com as pessoas que você trabalha, também é assim? Vocês são minoria mesmo? Sim, é minoria mesmo. Durante a faculdade já era minoria. Dentro da área de Da psicologia, os psicologia. homens já são minoria. Dentro da minha sala, eu acho que tínhamos uma sala com 40 alunos, eu acho que 10, no máximo 15 eram homens. E depois que ainda você vai para a atuação ali dentro da análise do comportamento, aí que enxuga mais ainda. Você vê que a maioria é mulher. Na clínica que eu atuo, atualmente, na área do ABA, só tem eu de homem. Deixa eu verificar. Só eu de homem mesmo. Só eu de homem. Nós temos uma atuação ali na parte do ABA de uns 30 profissionais, de 20 a 30 profissionais mais ou menos. E eu sou o único homem ali dentre todos. O pessoal até faz algumas brincadeiras, né? Fala, bendito é tu, Sim, o fruto da sim, transformação. Faz sim. algumas brincadeiras. Mas tivemos a passagem de um outro profissional, de outros dois profissionais que eram homens também, que atuaram lá com a gente, mas hoje já não estão mais com a gente. Mas chegaram a atuar junto. E agora na clínica toda temos outros profissionais que são homens, mas eu acho que aqui de cabeça que eu me recordo somos em 5 e uma clínica que atuam mais uns 50 profissionais mais ou menos. Então Sim, nós somos realmente bastante. minoria, Sim, sim. dez E por eu cento da equipe toda. Sim, e eu comecei a questionar sobre isso, porque teve uma época que eu atendi uma adolescente de uns 13 anos, que era autista, mas eu sempre falo, né? Ó, a gente não tem mais a nomenclatura Asperger, mas a gente tem as características de um indivíduo que é Asperger. Então, todos estão dentro do transtorno do espectro autista, a gente já sabe disso, segundo o DSM, versão revisada, inclusive, já tem até ele aqui atrás de mim. A versão revisada que saiu no mês passado, no mês de março, eu acho que saiu. É, Mas eu tinha, né, esse pré-adolescente e eu sempre falava que o ideal que fosse trabalhado com ele fosse até alguém, um homem jovem, para trabalhar com ele, porque até para acompanhar numa festa, alguma coisa assim, ficaria mais.
assim, passando desapercebido, fazer esse serviço se fosse um homem. Principalmente se fosse um rapaz mais jovem, assim, que eu acho bem legal para atuar com essa população de adolescentes, jovens adultos, principalmente os né, que têm um bom nível de linguagem, mas têm dificuldade na comunicação, na interação social, para fazer essa mediação aí nessas situações que a gente sabe que ocorrem com os meninos do já no Fundamental 2. Eles combinam de ir pro boliche, eles combinam de ir pro cinema, e que muitas vezes o indivíduo ele tem dificuldade no manejo dessas relações. Então, que é legal fazer esse trabalho ali, que seria um pouco do trabalho ali de acompanhante terapêutico ali, de fazer esse acompanhamento em situações da vida real e buscar ensiná-lo situações, dar toques ali de leve, né? Assim, níveis de ajuda ali mais de chavados, já que estaria numa situação pública. De repente, para esse indivíduo gostar de esporte, eu me lembro que esse garoto, ele não gostava de futebol de jeito nenhum, até porque ele não era bom no futebol. Ele tinha uma certa coordenação motora não tão boa. Mas ele se identificava mais com o basquete, por exemplo. E hoje em dia já tem muitas crianças e adolescentes na escola que o futebol ele não está prevalecendo tanto. Que já tem os meninos já estão gostando de outras coisas para além do futebol, que há anos atrás, talvez na nossa época de escola, era predominantemente ali o futebol, e quem não gostava de futebol meio que ficava ali excluído. Hoje já não, hoje a gente já vê que os meninos têm aberto mais a cabeça, já estão gostando de outros esportes, o que é super legal e super inclusivo, porque senão esse era até um fator de exclusão, né, dentro da escola, aquele que se é o perna de pau, ninguém gosta e ninguém quer te escolher para o time, isso vira um fator de exclusão. E a gente sabe que essas situações acontecem na vida dos adolescentes autistas, principalmente quando eles entram no Fundamental 2, quando eles entram no ensino médio. E aí, igual uma pessoa comentou que a maioria das clínicas realmente acaba tendo um serviço só para crianças mais novas. E aí a gente precisa ter, que foi até a Mirtz que trouxe. E a gente precisa ter também essas pessoas formadas para uma população, para os adolescentes, jovens adultos. E aí a Mirtz até falando, a AT do meu filho está programando a troca para um AT masculino. E é justamente esse ponto que eu queria checar, o quanto que é importante a presença de termos profissionais do sexo masculino, até para facilitar em determinadas situações, uso do banheiro masculino, enfim, uma série de situações de manejos que para um homem seria mais adequado fazer isso. Não sei se você já parou para pensar sobre isso, porque como você acaba convivendo com crianças muito novinhas, e eu sempre já convivi com os meninos um pouco mais velhos. E tenho a experiência com o meu próprio filho, né, que tá com 10 anos, faz 11 no final do ano. Então, eu sempre pensei sobre isso, né, o quanto que a gente precisava da mão de obra masculina nessa área. Sim, eu também acho que é de suma importância a contribuição, né, do sexo masculino para o desenvolvimento também. E acontece muito, né? A gente sabe de, infelizmente, pais que não são muito presentes, pais que acabam não participando ali do desenvolvimento do filho e, e somem no mundo, né? Nunca mais dão notícias, esse tipo de coisa. E é muito triste a gente saber dessa realidade e acaba que já é escasso a presença do profissional masculino dentro da área de intervenção. E aí, às vezes, nem dentro de casa também há um modelo adequado para se trabalhar. Então, mesmo que às vezes a gente tente utilizar os recursos de recomendar, tipo, a modelos do pai ou, sei lá, do irmão, às vezes não tem um irmão e um pai ali dentro do ambiente familiar. E aí dificulta mais o desenvolvimento de algumas habilidades. Falando um pouquinho da minha experiência, né, como AT homem, né, eu percebo que é importante também para generalização
porque a gente consegue perceber que algumas crianças passam a responder apenas a mulheres, ou apenas as mulheres passam a ser reforçadoras para ele, os homens eles começam a tomar distância, e não é o que a gente quer ensinar, não é o intuito que a gente quer ensinar. Mas só que, porventura da vida, acaba ocorrendo por falta de profissional do sexo masculino. Então, eu tive a experiência de fazer um programa para uma das crianças para diferenciar o que são homens e mulheres, porque ele confundia, integrava tudo, né? Então, a gente fez um desenvolvimento para ensinar essa habilidade de que existem homens, existem mulheres, e aí são diferentes. E, inclusive, agora a gente está com um processo de idade, né? O que é senhora, o que é senhor, e a gente já está desenvolvendo mais também essa habilidade. Então sim, é muito importante. E tem alguns comportamentos, né, dependendo da idade que a criança atinge, começa a divergir bastante o comportamento de menino e de menina, inclusive no próprio desenvolvimento físico do corpo, né? Então eu acho que é muito pertinente um profissional, um especializado que seja do mesmo gênero, para ajudar nessa passagem, ajudar nesse desenvolvimento de habilidades, de algumas coisas. E, inclusive, por exemplo, muitas crianças passam a fazer, por exemplo, meninos fazer xixi Em pé. sentado, Eu né? ia E falar aí, isso, aham, o xixi em pé ou sentado. Acertar pra é, poder. se desenvolver. Sim. Você citou alguns exemplos muito bons, né? Tipo, a interação, mesmo de como tem que ser a interação de um menino com uma menina, de um menino com um menino. Gente, Tudo né? tem A diferença nessa linguagem. interação. Sim. Exatamente, a linguagem, até mesmo a forma de interagir, de brincar e tudo mais. Tem diferenças, né? E isso é importante ser trabalhado. Você citou ali do esporte, eu fiquei retomando aqui na minha época de escola também. Você citou do esporte, que antigamente era só futebol, que era muito visado ali. E de fato, eu não gostava de futebol, né? Quando eu era moleque, né? Até hoje eu não gosto muito de futebol, na verdade. E aí, tipo, sempre que tinha ali na quadra, o momento que o professor levava de educação física, eu pegava uma bola de vôlei e começava a brincar, porque a bola de vôlei pra mim era interessante. O vôlei eu gostava. Mas o futebol eu nunca curti muito. E então, se pra mim, eu acho que travou. Será Não, que eu foi a minha tô internet? te vendo normal. Eu acho que Você tá me travou vendo só pra normal? Ah, você. Aham. tá bom. Então, isso foi difícil pra mim, tipo, o futebol não gostar de futebol, já foi um motivo de exclusão, já foi um motivo de eu ser diferente, já foi um motivo de caçoação entre rodas de amigo e tudo mais. Então, imagina para um desenvolvimento neuroatípico, que às vezes não sabe nem como expressar os seus interesses, os seus não interesses, e aí já tem uma barreira ali na habilidade social, essa situação vai se discorrendo, imagina como fica difícil, então, para um outro tipo de contexto, né? Exatamente, porque as crianças se aproximam muito por afinidade. E aí, se você compartilha os mesmos interesses, né? Ah, tem os lá, Pedro e João, que compartilham os mesmos interesses, que é gostar de jogar futebol. Isso acaba criando uma relação que se estende para além do futebol. Agora, quando eles não têm o mesmo interesse, já é um fator para, à medida que eles vão crescendo, já é um fator para não ter tanta afinidade. Aí isso vai ocorrendo um afastamento, aí começa a fazer uma festinha e não convidar fulano, convidar só uma parte da sala, outros eventos, enfim, aí começa todo aí, à medida que eles vão crescendo, vai se distanciando e vira uma bola de neve. Então, nossa, eu acompanhei assim esse caso durante um tempo. E era justamente isso que acontecia na época dos jogos internos da escola, que geralmente toda escola tem. Ele pedia para não ir na aula. Ele não queria ir à aula porque ele ia ser excluído, ele não gostava de estar naquele ambiente. Então, assim, e isso era levado para a sala de aula, para na hora de fazer um grupo de trabalho. Então, assim, algo bem complicado, assim, bem doloroso. Era sexta-feira, se os meninos combinavam de ir ao cinema, muitas vezes ele era excluído ou uma festinha na casa de algum amigo. E isso a gente está falando assim de meninos que na época estavam no sétimo ano. Então imagina o que isso não vira no ensino fundamental. E aí é onde a gente abre porta também para outras questões que esse indivíduo começa a ter: depressão,
ansiedade e outras coisas que vão sendo adicionados ao autismo. Então, é muito complicado, Mirtz. Eu não tenho coração para isso. Confesso que para mim é bem complicado. Eu acabo me envolvendo pessoalmente por ter essa realidade, né, de ter um filho. Então, assim, é bem difícil. Outras questões também, Fabrícia, são as próprias questões envolvendo a sexualidade. Eu já fiz um treinamento focado nisso. Eu tenho uma formação em educação sexual para indivíduos com alguma deficiência. E esse também é outro ponto que muitas vezes não se é tão falado, né? Não é tão discutido. E que a gente precisa falar mais sobre isso, a gente precisa ter mais pessoas preparadas. E outra coisa que eu fiquei curiosa que eu queria te perguntar é se você, como homem, você já sofreu alguma resistência de famílias por você ser homem quando você fazia atendimentos? Principalmente se você fazia o atendimento com uma menina, com uma criança do sexo feminino? Se houve, não me foi comunicada, né? Você não, Mas aham, não foi nada. a maioria dos meus casos foram com meninos, mas eu tive algum contato e um caso de menina. E a família super me recebeu bem, não houve tipo de restrição, nenhum tipo de receio, né? Eu acho que restrição não é a melhor palavra. Não Receio, houve nenhum tipo de aham. receio, nenhum tipo de dificuldade em relação à confiança de vínculo terapêutico. Eu achei que fluiu muito bem, mas mesmo nós, como profissionais na atuação, a gente fica Você já, tem um já receio, meio que aham, sim. resguardado ali do que pode acontecer. Então a gente já é mais cauteloso, mesmo no atendimento a gente já é mais cauteloso, até nas brincadeiras, até na forma de reforçar, na forma de no reforço social, então a gente já fica mais cauteloso ali, né? Então tem algumas diferenças que acabam influenciando, né, por questões psicológicas do próprio terapeuta. Então acabam influenciando, mas eu não tive contato com família que teve resistência, não. Na verdade, já aconteceu o oposto, de famílias pedirem para eu entrar no caso de mesmo da paciente poxa vida, mesmo da paciente sendo feminina. Aham. Então, já pediram para mim entrar no caso, mas por questões de agenda e falta de horário acabou não sendo possível. Sim. Porque essa também é uma coisa que às vezes não é muito falada e que as próprias pessoas ficam receosas de falar, então eu acho bom a gente desmistificar isso, né? Para apesar que a grande maioria da população dos autistas, a maioria são meninos, então a chance de você ter um paciente menino vai ser maior do que você ter uma paciente menina. Mas é importante a gente falar sobre isso e ter o reconhecimento de que é importante ter esses profissionais do sexo masculino também presentes na intervenção e foi bom você ter falado, né, que vocês, né, eu imagino que você, outros colegas seu também, homens, tenham esse cuidado, tenham esse receio, principalmente no mundo hoje como ele está, né? Todas as vezes que, nossa, assim, estoura algum caso de maus tratos, enfim, alguma coisa, as pessoas já ficam muito assustadas. Então, por isso que esse vínculo e essa relação e o nível de transparência tem que estar bem acertado. Para que não possa gerar nenhuma situação chata, constrangedora para as partes, porque eu acho que quando as pessoas ficam vendo coisas que acontecem, elas acabam ficando muito receosas, né? Então, por isso que é importante ter essa relação bem transparente. Eu falo que a transparência é a melhor coisa para o relacionamento com os pais, é você ser realmente bem transparente no seu trabalho, ser extremamente aberto daquilo que você está fazendo para gerar essa confiança. Sim, é uma coisa que você falou no começo, mas você estava no contexto do eletrochoque, né? Que é de confiar desconfiando. Sim. E eu concordo muito com a frase e eu acho super coerente. Eu acho que, do meu ponto de vista, né, se eu fosse o pai de um paciente, também teria o mesmo tipo de postura, teria o mesmo tipo de cuidado. Então eu acho super válido, eu acho super válido.
Eu acho que o terapeuta em questão tem que levar essas questões, essas situações em consideração, tem que ter sim o seu cuidado, o seu receio, saber como trabalhar dentro disso, claro. Não que isso vá paralisar o trabalho ou vá impedir de alguma forma o avanço, mas tem que ser contribuinte para a sua atuação. Sim. E mas eu acho que é isso, eu acho que é dessa forma. E não só no caso de meninas, né? Porque é para todo caso. Eu acho que esse Para cuidado tem que ter para todos. todo caso. Mas a gente sabe que a diferença de gênero também já deixa esse cuidado redobrado, né? Vamos Sim, falar nesse sentido. acaba E uma diferenciação. sim, na minha atuação lá na clínica, a gente tem um posicionamento que na atuação, principalmente na domiciliar, né, o pai sempre tem que estar presente, ou a mãe, né, o responsável, no caso. O responsável Uhum. sempre está presente dentro de casa, no cômodo ali, participando ali da intervenção e tudo mais. Na escola nunca está sozinho profissional, na clínica também. Então a gente tem toda essa dinâmica para dar uma segurança, né? E que é importante, e que acho muito essencial também. Não, isso protege ambas as partes, né? É uma proteção para você, porque, sei lá, às vezes acontece a criança machucou e ela já tava com esse machucado, só que você só vai ver. Eu tô dando um oi aqui para um pequeno aqui que chegou. Só que às vezes você, você só vai ver. Tá, tá, então, tchau. Depois você só vai ver esse machucado ali de repente depois. Então, você, né, já fica ali, ai meu Deus, mas o que que aconteceu? E isso acontece com muita frequência com crianças pequenas, eu falo, porque vira e mexe, às vezes, assim, eu vejo machucados, meu Deus, que eu não tinha visto, e eu, gente, como que eu não vi isso aqui, que machucou, de repente bateu em algum lugar e tudo. Então, quando a criança tem algum tipo de atendimento, você já fica ali receoso. Então, é importante para garantir a segurança de ambas as partes, você ficar ali tranquilo, porque, sei lá, Deus o livre, acontece alguma coisa, você tá respaldado. Então, eu acho isso importante para o profissional também. Sim, tipo, e pode acabar, e dependendo do que ocorre, pode ocorrer até mesmo dentro de uma sessão, né? Porque, por exemplo, que é uma. Ixi, será que travou? Travou? Deve ter voltado. Não, tá Voltou. normal. Ah, tá bom. Então, tipo, dentro, vamos supor, de uma situação onde você leva uma criança ali, sei lá, dentro de uma bolinha de piscina. E aí. Ou uma piscina de bolinha. Uma piscina de bolinha, tem um brinquedo lá e a criança acaba sentando por cima do brinquedo e aí acaba marcando alguma coisa na perna. E Sim. aí pode acabar dando maus entendidos por conta disso, mas são situações que é importante você ter uma seguridade do que pode ocorrer, né? Exatamente, Acho importante. exatamente. E me fala uma coisa, como que você me conheceu e como que você conheceu o IEAC? Como que você chegou no Manual da Comunicação? É, você eu já ouvia falar por outros profissionais, sempre ouvi falar muito bem. Então eu comecei a te seguir. Eu acho que não me lembro quando, na verdade. Não me lembro quando eu Uhum. comecei a te seguir, mas eu já ouvi falar muito de você a respeito de alguns outros profissionais. E os profissionais sempre falaram bem, sempre elogiaram, falaram sobre os cursos, e falaram sobre como ensina bem e tem um conteúdo muito bom. E foi assim que foi o meu primeiro contato a ouvir falar da sua pessoa. Do curso, eu nem sabia que era seu quando eu contratei, na verdade. Eu contratei por indicação de uma amiga, que o nome dela é Desirê. Quero deixar aqui o meu agradecimento a ela. Uma amiga Desirê, que me indicou o curso. Ela realizou ele, falou que era muito didático, muito bom. Na verdade, eu acho que era um outro formato na Para época que ela entender no fez. protocolo VibMap. Isso, e aí agora mudou para esse formato do manual, eu acho que é o mais Isso. aproximado que tem. E aí Uhum. ela me indicou, e aí eu iniciei o contato com o curso e eu vi, ah, tá, é da Michelle. E aí que eu fiz a associação. Aí que você bateu o cara crachá. Sim, exatamente. Legal, É tudo obrigada, por Desirê. Desirê, então já está convidada aqui para vir fazer uma live comigo, contar aí, já que ela foi a propulsora aí do meu trabalho, fico feliz.
E o que você acha que você tem tido ali de aplicabilidade que tem te ajudado na sua atuação, principalmente agora nessa posição de coordenador, então você que elabora os programas de ensino e tudo. Sim, então, esses são um dos aspectos que. Não tá me cortando, não, né? Tá Não, bom, tá né? de boa. Então, esses são um dos aspectos que mais estão. Acho que muitos aspectos estão sendo de grande contribuição para o meu conhecimento, para o meu desenvolvimento. Mas eu acho que os que estão mais alinhados ali com a realidade de prática clínica atualmente, para mim, não que os Sim, outros porque não vá, muda. mas, mas atualmente, é no princípio de avaliação e no princípio de elaboração de programa. São as duas coisas que têm contribuído muito. Ali, para você saber como avaliar pelo protocolo VibMap, então ele contribui muito porque tem coisas que, como ele é traduzido, né, pelo menos na minha percepção, essas são as variáveis, né, que é por ele ser traduzido, algumas coisas, ele é muito bem explicado, eu acho um protocolo muito bem explicado, eu acho um protocolo muito bom, mas eu acho que por ele ser traduzido, algumas coisas ainda ficam dúbias, né? Algumas coisas ainda Uhum. não entender, fica um pouco confuso. Às vezes questões de como os americanos entendiam algumas questões e muda, né? Principalmente eu acho que ali na parte de linguagem e emissão de fala são Uhum. algumas coisas que dão uma confusão, né? Mas ali aí o curso auxilia muito nesse sentido, de você deixar uma avaliação mais clara, uma avaliação mais fácil até, né? Mais fácil, mais prática, que você já pega, você já sabe por onde começar, você não fica ali perdido, tentando aprender por tentativa e erro, você já consegue se desenvolver ali bem por conta do curso, já te auxilia bem. E o outro aspecto é na elaboração de programa. Então, ali que já é conjunto com a avaliação também. Porque como você já consegue ter a noção da habilidade e a ação que você quer desenvolver na criança, você não fica preso de uma forma metodológica, vou chamar assim, ou quadrada, de Sim, como fazer um programa, ou de como, sabe, para não ficar quadradinho para cada paciente, sim, você tem a ideia. Eu costumo usar o exemplo da tabuada, né? Uma coisa é você decorar a tabuada, outra coisa é você saber fazer multiplicação. sim. São duas coisas distintas. Então, se você decora a tabuada, você faz de 1 a 10. Se você aprende a fazer multiplicação, você faz 178 vezes, eu não sei, um determinado número. Então, eu acho que isso é muito importante. Você não tem que decorar como se faz um programa ou como que está escrito ali no VBMap certinho. Você tem que aprender o conceito que o VBMap está avaliando e o conceito que você tem que colocar em aplicação dentro de um programa para o ensino daquela habilidade. Então, eu acho que são um dos aspectos principais ali que mais estão contribuindo atualmente agora na minha nova realidade. Que bom, então, que essa é a ideia mesmo, é que as pessoas possam entender o contexto das coisas, eu busco contextualizar para elas, né? Para a gente não ter essa prática engessada igual agora há pouco alguém me mandou uma mensagem, você dá consultoria para montar uma sala aba. Não, mas não existe uma sala aba, não existe uma mesa aba, uma cadeira Exato. aba, não existe isso. Isso, meu Deus, eu não sei quem vendeu essa ideia, quem falou essa ideia, mas não existe isso, porque as pessoas precisam entender. Ontem a gente até discutiu muito isso. É, foi ontem. Foi ontem e hoje a gente discutiu muito isso na prática supervisionada, que as pessoas precisam entender que se apropriar do conhecimento da ciência do comportamento é uma forma de você enxergar o mundo e é uma forma de você enxergar como que a aprendizagem ela acontece. E essa aprendizagem ela é para diversos comportamentos, né? Porque quando a gente fala em aprendizagem, né, às vezes as pessoas associam com aprendizagem escolar, de conhecimento de leitura, de matemática. Não, a gente está falando de aprendizagem, de aprender novas habilidades, de aprender novos comportamentos, de instaurar comportamentos que não existiam e eles passam a existir. Então, a gente passa a pensar dessa forma e a ver quais são os procedimentos, quais são os princípios que essa ciência tem que vai nos fazer chegar nesse ponto que é fazer com que as pessoas adquiram essas novas habilidades, novos comportamentos que antes elas não tinham e a gente vai ensinar.
Então, é sobre isso. Quando você entende isso, você começa a incorporar na sua atuação essas práticas. E aí, às vezes, as pessoas encaram isso como, fulano está fazendo o aba. Não, não tem como fazer o aba, porque o aba, não, primeiro que não é o aba, é a aba. E ela não é uma coisa que você pega e você faz, né? Você vai pegar ali e vai fazer numa sala, numa mesa. Não, é justamente isso que você falou, é contextualizar aquilo, porque não é algo rígido, fechado, uma receita de bolo, e é justamente realmente essa contribuição que eu gosto de dar para os alunos do manual e de todos os treinamentos, é dar essa ideia de que uma vez que você se apropria desse conhecimento, ele é seu. Então você vai formar novas aplicações desse conhecimento na sua prática, que eu não vou conseguir prever, porque eu não vou conseguir saber as 50 mil situações que você vai estar exposto, mas com o seu conhecimento, com a base que você tem, você já vai conseguir levar isso para um outro grau de aplicação. Então, essa é a ideia realmente, né? Esse é o propósito da coisa, que não é algo rígido, não é algo que você vai pegar um programa e vai utilizar para todas as crianças, você vai sentar e você vai escrever cada palavra que está ali, porque quando você sentou para escrever, você estava sentando, escrevendo pensando no Pedro. Depois você vai, né, escrever um programa ali de treino de tatos, né, de ensino de nomeação, para quem não sabe, tato é nomeação. Você vai escrever aquele programa de ensino de tatos pensando no João. Então, e assim sucessivamente, né? Essa questão da individualização, que às vezes as pessoas têm dificuldade. Sim, sim. E não é um Ctrl-C, um Ctrl-V, né? Porque funciona para um, vai funcionar para todos. É bem personalizado, né? Inclusive, é a ideia da construção do PEI, né? Que é o plano de ensino individualizado. Já tá Então, no ele é próprio nome. individualizado. Exatamente, tá no próprio nome. E é de extrema importância, tá? Ter essa visão e ter essa compreensão, né? De ensino. Eu acho que é muito importante. E nós, como profissional, pelo menos, não posso dizer por você, mas por mim acontece, né? Que não fica restrito ali ao consultório. Tem hora que eu me pego olhando e analisando meus próprios comportamentos. Fico Ah, pensando sim, assim, eu também faço isso. eu pego assim, nossa, olha o que tá me reforçando aqui. Eu fico pensando nesse contexto, fico observando. Então não é como se a gente saísse analisando todo mundo, mas é uma forma de enxergar o mundo que muda. Então você passa a enxergar o mundo de forma diferente. Então é uma ciência. Eu acho isso muito bacana na análise do comportamento. Porque é uma ciência que é, de certa forma, um contraponto ao senso comum que o mundo enxerga. Uhum. Ela enxerga, ela dá uma proposta diferente de como enxergar esse mundo. E eu acho isso muito bacana, porque é um conceito bem construído, com evidências, com prática, né? E eu puxo muita sardinha para análise do comportamento. Acho que é muito a questão de. Um pouco antes da gente começar a live, eu estava assistindo uma mini live de um cara que é analista do comportamento nos Estados Unidos e que ele é autista. E justamente por causa dessa discussão aí do eletrochoque e tudo. E aí ele falou assim que ele gosta muito, que ele já gostava da análise do comportamento antes de saber que tinha esse nome. E ele estava falando que ele gosta muito de fazer análises dessa relação de causa e efeito. Que existe nos comportamentos. E eu acho que o que você falou, ele colocou muito bem essa frase, que a gente gosta muito de saber dessa relação de causa e efeito. Olhando para o ambiente e o que eu manipulo no antecedente que evoca um comportamento ou que acontece na consequência que vai fazer com que aquele comportamento se mantenha ocorrendo ou não. Então, é realmente essa análise aí das relações de causa e efeito, que aí eu acho que é por isso que você usa no seu dia a dia, mas o que está mantendo o meu comportamento de fazer isso ou fazer aquilo? Ou por que eu não estou fazendo isso? É, sei lá, por que eu não estou me exercitando todo dia? É, Traça da estratégia.
Eu preciso me exercitar todo dia, vou traçar uma estratégia para isso. Isso, exatamente. E aí você começa, tipo, quando você deixa a sua roupa organizada no dia anterior, você está manipulando o antecedente. Quando você coloca uma hora já e você marca, deixa aquela hora ali, de 7 às 8 eu vou malhar. Você está manipulando o antecedente. Quando você combina com um amigo de repente para ir com você está utilizando do reforço social e que você não quer passar para aquela situação aversiva de ter que desmarcar com seu amigo, se isso for reforçador para você, se isso tiver um efeito sobre o seu comportamento. Então, assim, você começa a ver as situações diversas com outro olhar, que foi o que você justamente falou. Sim, verdade, concordo. E eu acho muito bacana isso. Eu acho, pelo menos eu tenho tido essas experiências quando eu vou explicar um pouco para outros tipos de profissionais que não têm contato com análise do comportamento, que são de outra prática, de outra experiência, né? E aí eles têm uma grande resistência para até reconhecer como que é o ponto de vista, a forma como a gente trabalha. E eu acho que é por conta de já ter um viés bem estruturado dentro do nosso dia a dia, dentro da nossa cultura, né? Um viés que é contraponto, né? E aí quando a gente vem com essa proposta totalmente nova e tem uma certa dificuldade para se compreender. Sim, e tudo isso também é fruto do passado, né? Da análise do comportamento, que também tiveram práticas não flexíveis, Sim, uma rigidez. Então, assim, mas eram outros tempos. A gente também tem que pensar nisso, que toda ciência ela evolui. Esse é o caminho mesmo. Então, toda a área ela está em constante evolução, a ciência está em constante evolução. Então, sim, existem práticas ruins que foram feitas que também contribuem para essa visão que as pessoas têm e essa resistência que elas têm, porque de certa forma a relação delas com a análise do comportamento foi de alguma forma aversiva. Então, isso acabou gerando uma relação não reforçadora com essas pessoas. Então, por algum motivo, isso também aconteceu. Então, a gente também tem que reconhecer isso e eu falo que comendo pelas beiradas com as pessoas, acho que através dos resultados, a gente vai mostrando e elas vão se abrindo mais e se tornando menos resistentes, e aí começa a se construir uma nova relação reforçadora para elas. E aí elas começam a se verdade, interessar. Acho que o caminho é mais ou menos esse. verdade, verdade, concordo. Legal. Bom, Fabrício, queria te agradecer, então, a sua presença, você ter contado pra gente. Achei muito legal a gente poder ter conversado essa coisa do psicólogo do sexo masculino, né? Do atendente terapêutico do sexo masculino, essa questão para prática. Fico muito feliz de você, sem saber ali só, mas só pela grade. Que bom que pela grade, pela indicação, você escolheu, independente da minha pessoa. Fico feliz. A gente trabalha para isso, para a empresa andar, sem a minha presença necessariamente. Então, fico feliz que o conteúdo por si só e a indicação falou mais alto. São atrativos, E né? e eu tô aqui pro que você precisar. Conte comigo, conte com o IEAC. E fico muito feliz de ver uma pessoa que hoje tá aí, tá indo para a área. Espero que você motive outras pessoas, que a gente tenha mais profissionais do sexo masculino para poder atuar, porque eu acho que eles trazem muito de benefícios para Também. essa relação, que eu acho super importante, que se assim, sabe, se fosse mulher, não seria do mesmo jeito. Eu acho que realmente a presença do AT masculino tem algumas relações, algumas situações que ela é muito benéfica, principalmente pensando na adolescência, nos jovens adultos, que eu acho que é uma nova área, inclusive, maravilhosa. E eu acho que até pensando em psicoterapia mesmo, tem alguns meninos e homens que se identificam mais com terapeutas homens. Eu acho que você deve ter discutido sobre isso em algum ponto na faculdade, em alguma discussão de sala, mas às vezes eu vejo que é melhor. Então eu acho que a gente precisa trazer mais pessoas, espero ter mais pessoas, porque o mercado precisa. Verdade. Na questão da psicoterapia também é bem comum muitos homens não se sentirem tão confortáveis para abrirem certos assuntos
para Sim, terapeutas do sexo feminino. Então, tem alguns que conseguem tranquilamente, tem outros que já não. Então, ter psicoterapeutas masculino também é muito importante e essencial, de certa forma. sim, uma área que está crescendo e está em grande expansão. Então, o pessoal que quiser tem já mercado para isso. Então, se animem aí. Verdade. Obrigada, Fabrício. Obrigada de coração, tá? Pelo seu tempo, por ter topado, pela confiança aí no meu trabalho. Eu fico muito feliz mesmo de coração. Muito, muito obrigada. Eu também queria tirar um momentinho para te agradecer. Muito obrigado pelo conteúdo, muito obrigado pelo curso, muito obrigado pelo convite e muito obrigado por deixar esse canal aberto, não só para eu como profissional, mas para os outros profissionais que já passaram, pelos que vão passar por aqui, para ter esse espaço para conversar, colocar cada vez mais esses assuntos em evidência dentro da realidade das pessoas, porque eu acho muito importante mesmo que não seja diretamente relacionado com o convívio das pessoas, é sempre a gente bom saber de como o mundo está evoluindo, do que está sendo pesquisado, do que está sendo desenvolvido, do que está caindo, do que está crescendo. Eu acho que são temas importantes que tem que estar dentro da nossa atualidade. Com certeza. Imagina, Obrigado. eu gosto dessa relação sempre direta com vocês e trocar ideia e conversar, saber do que vocês estão fazendo. Isso me abastece muito, é muito reforçador para mim, pro meu comportamento de me manter aqui na rede social. Então, obrigada. Espero que a gente volte a conversar daqui um tempo com você há mais tempo nessa posição de coordenador e até em outras posições, claro, você crescendo aí e deslanchando na sua área. E o que você precisar da gente, nós estamos por aqui. Combinado.